há 10 tipos ou maneiras que nós podemos nos comunicar, e eu quero ver isso com você. Mas Tiago, ele leva praticamente um capítulo. O capítulo 3 da carta de Tiago é dedicado à comunicação, dizendo que aquele que controla a sua boca se torna varão perfeito, dizendo que a língua é como um leme, apesar de ser pequeno em relação à embarcação, determina todo o curso. A Bíblia diz, ainda em Tiago, que a língua é como uma brasa, que apesar de ser pequena, é capaz de incendiar um bosque inteiro. A Bíblia diz que assim como colocamos freios na boca de cavalos, se controlarmos a nossa língua, vamos poder controlar todo o corpo. E quem não controla a língua? Desgraça sua vida toda. Tiago 1,26 diz: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Ainda no capítulo 1, mas um pouquinho antes, no verso 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio no, e mais tardio ainda no irar. E Provérbios 21:23 diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Olha só, quem guarda a boca e a língua se aborrece menos. Olha só, você tem que aprender hoje a diferença entre falar muito e falar demais. Tem gente que fala quase nada, mas pensa em gente que fala demais. E tem gente que fala muito, mas não fala demais. Porque quem fala demais fala o que não deve, fala na hora errada. Então nós vamos brincar um pouco com isso. Eu queria que já desde agora você imaginasse que tipo de comunicação você tem exercido. Quando você para conversar, o negócio se resolve, ou além de não resolver o que tu tentou, tu arrumou um montão de problema que não tinha? Porque tem gente que é assim. Vamos sentar para discutir, vamos discutir as relações, o DR, para nós resolvemos uma causa. Normalmente, se não tiver habilidade, sabe como é que começa? Vamos parar, porque nós vamos brigar. Você é um burro, você não entende nada do que eu estou falando. Não dá para conversar contigo. E além de não resolver o que você tentou, você ainda arruma um montão de problema que nem existia. Então conversar, e se for com cônjuge, olha, é mais difícil ainda. Pensa num negócio desafiador. Conversar com seu marido, certo? Se for ele conversando com qualquer outra pessoa, é fácil, compreensível, atencioso, sabe? Esse dia eu vi uma mulher discutindo com o marido, eu achei engraçado na igreja. Ela estava nervosérrima, dedo em riste, você isso, e eu de longe, olhando, que eu gosto de ver. É meu campo de estudo, de observação. De repente alguém bateu nas costas dela, e ela estava. Quando alguém bateu, ela virou e fez assim: oi, a paz do Senhor, tudo bom? Eu falei: o Satanás já saiu, né? Aquilo foi um toque libertador. Porque para conversar com outras pessoas, nós somos educadérrimos, polidos. Por isso que quando o assunto é comunicação, principalmente casal, repita comigo: vamos lavar roupa suja na frente dos outros. Nós aprendemos que roupa suja se lava em? Mentira, errado. Você tem que ir para frente dos outros, e de gente que tu não tem intimidade. Porque na frente que tu tem intimidade, a intimidade também faz você perder a cabeça. Tu tem que ser na frente de quem tu quer manter a impressão de bom moço, de boa moça, porque aí você controla, certo? Na frente dos outros, se a sua mulher falou algo que você não entendeu, como é que você fala?
Você poderia repetir, por gentileza? Eu acho que eu não entendi direito o que você quis dizer. Na frente dos outros. Se for só você e ela fala algo que você não entendeu, repete agora que eu quero ver. Repete, você vê. Se a Maria da Penha não vai baixar aqui em casa. Porque na frente dos outros, nós temos a tendência a sermos muito mais educados. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Torre de Babel nos dá uma grande direção, quando o assunto é comunicação. Aliás, me parece que é disso que ela quer tratar, e unicamente. Um povo unido, falando a mesma língua, cumprindo o mesmo propósito, se entendendo, fazendo a obra aparentemente impossível. A Bíblia chega a dizer que o propósito da torre é chegar nos céus. Nós sabemos que isso não seria possível, mas eu quero que você pegue a mensagem. O que Deus disse vamos ver esta obra, porque quem fala a mesma língua, quem consegue se comunicar, quem consegue trabalhar no mesmo propósito, para essa pessoa, para essa família, para essa empresa, para esse negócio, para essa igreja, não há limites. Você consegue entender isso? Esse é um assunto muito sério. Daí a importância, do inimigo fazer com que nós não venhamos nos entender. Parecer que nós falamos línguas estranhas e que não consigamos estabelecer limites ou propósitos a serem alcançados. Quando nós olhamos para tudo isso, nós descobrimos que basta pequenas mudanças. Ninguém precisa mudar por inteiro, principalmente no casamento. Se eu mudar 50% e minha mulher 50%, nós já atingimos os 100%. Um pouco de mudança em um e um pouco de mudança no outro pode fazer uma grande diferença num todo. Meu propósito aqui hoje é fazer com que a sua comunicação seja mais assertiva, assim como eu tenho tentado manter a minha, porque não é fácil, certo? Assim como minha esposa tem tentado manter a dela. E muitas vezes, quando as coisas ficam difíceis também lá em casa e no meu relacionamento. Esse dia eu estava conversando com um padre sobre casamento. Eu falei: reverendo, com todo respeito, o senhor só sabe de teoria. Ah, meu filho, o senhor acha que eu preciso casar para ter conhecimento de casamento? Eu falei: acho. Porque falar é moleza. Quero ver o senhor ter alguém lá do lado do senhor o tempo inteiro. E vamos parar com essa conversa, que nós já estamos até brigando por uma coisa que o senhor nem tem. Olha como é que o negócio é difícil. Então eu quero falar com vocês primeiro sobre propósitos, certo? Aquilo cujo qual nós vamos concentrar a nossa comunicação. O primeiro propósito é exortar, ou seja, alertar. Precisamos ficar atentos a essas informações, o que elas estão tentando nos dizer. Por exemplo, muitas vezes no ambiente de comunicação, eu vou ter que exortar alguém, ou você vai ter que alertar alguém. A comunicação vai ser exercida com o propósito de levar uma informação que você considera chave, fundamental, mas muitas vezes essa informação vai levar um nível de prejuízo ou de mudança no ouvinte, que provavelmente para ele não vai ser muito agradável. Eu vou te dar um exemplo. No auge da minha caminhada, agenda aqui e ali, pregando lá, chegando em casa, trocando de mala, vendo minha esposa de uma forma muito rápida, um dia minha mulher falou comigo assim: Cláudio, para. Eu já vivi com você. Na verdade, eu fui tocar nela e ela falou assim para mim: quem é você? Eu falei assim: como assim, quem sou eu? Eu sou o chefe do ministério aqui, ué.
Ela falou: não sei quem você é, cara. Você deve ser o dono do banco que saiu para ganhar dinheiro e vem aqui. Você virou um estranho, você não conversa com a gente, você não faz nada. Eu já vivi com você, Cláudio, sem seu dinheiro, mas eu não quero viver com seu dinheiro sem você. Que tipo de comunicação era essa? Exortativa. O que minha mulher está falando? Cláudio, você está fazendo falta, Cláudio. Cláudio, seja mais presente, Cláudio. Cláudio, não é assim que o negócio funciona. Sim ou não? Isso. A gente tem que ficar esperto. Estabelecer uma linha de exortação nem sempre é muito fácil quando você vai falar com alguém para corrigir posicionamento. Se você fizer da forma errada, você pode estar lutando pela causa certa, mas não atingindo o propósito que você desejava. Então, muito da nossa comunicação, elas são exortativas. O propósito é alertar, é comunicar, é corrigir. E é muito difícil ouvir isso do outro. Por quê? Porque no nosso relacionamento, o outro também é culpado. Já viu aquelas pessoas que têm um comportamento de foca? Já viu? Não, pera, vamos lá, foca. A foca faz um malabarismo, joga a bola para cima, mergulha, dá uma pirueta, vai para o cantinho e pede uma sardinha. Ela ganha a sardinha, e porque ganha a sardinha, ela volta lá para fazer de novo. E ela faz de novo, ganha outra sardinha. E a maioria de nós somos foquinha. Para mudar tem que ganhar uma sardinhazinha. Só muda se o outro muda. Ah, pastor, eu não mudo porque ele não muda. E por que ele não muda? Porque eu não mudo. E por que eu não mudo? Porque ele não muda. E por que ele não muda? Eu não mudo. E quem é que muda? Eu, que não vou ficar escutando isso. Eu vou para a próxima, para ver gente que está mudando. Tu tem que ter comportamento de tubarão. Tenta dar uma sardinha na boca do tubarão para ver. Vai ser a última sardinha que você vai dar na sua vida. Porque alguém que faz algo, não pelo, se o outro vai fazer, não condicionado. Você tem que mudar por você, para você se tornar uma pessoa melhor, gente. É assim que funciona. Então, é extremamente desafiador a comunicação exortativa. Por quê? Porque normalmente nós usamos a acusação. Você é assim. Sabe que eu faço isso? Porque você faz isso. Porque você é desse jeito, porque sua mãe é assim, porque seu pai é desse jeito. Os meninos saíram você. Você pensa, meu Deus do céu. Aí o outro faz o quê? Vai para cima do Sabe por que eu faço isso? Porque você é desse jeito, você não arruma casa, você é porca, você é isso, você é aquilo. E aí quando você vê, você está no meio de um tiroteio, de gente que está tentando acertar, sim ou não, mas está fazendo tudo errado. Então por isso o segundo propósito é inspirar, é fazer com que as pessoas consigam enxergar a necessidade. Enquanto você não descobrir que você precisa mudar, porque preste atenção, o que é defeito na gente? É igual caroço de feijão no dente. O caroço de feijão no dente, ele só é visto pelos outros. E nós ficamos rindo. É aquele caroção, todo mundo olhando, menos você. Sim ou não? Isso é defeito. Todo mundo vê, menos nós só vemos se tiver no dente do outro. Então convencer alguém, porque olha só, se o seu vizinho fala de você, ou fala demais, ele é o quê? Ele é fofoqueiro, é ou não é? É mexeriqueiro, intrometido, língua de trapo. Sim ou não? Agora, quando você fala demais, o que é que você é? Positivo, sincero, honesto, gosta de tudo certinho.
Tu está rindo de quem? De mim? Que não é. Convencer alguém, esse é o desafio. Olhar para alguém e inspirar essa pessoa a se predispor a estabelecer uma mudança. E como é que você descobre isso? Presta atenção. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Não gosta de tu? Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura. Porque não é possível que está todo mundo errado. Só você que está certo. Se não se dá bem com o fulano, com o ciclano, brigou com o pessoal no futebol, na família, na igreja, no trabalho, no trânsito. Nossa, só encontro pessoas difíceis. Tem que sair de perto para não levar um coice. É ou não é? Então, inspirar. Às vezes nós temos que conversar com pessoas para mostrar o defeito, e aí tem que ir com muita sabedoria, orando, vigiando, tateando, certo? Terceiro propósito, motivar. Isso. Ou seja, nós vamos comunicar pessoas, né, em algumas ocasiões para corrigir, para exortar, né, para inspirar, mas também para motivar, para gerar nelas uma ação transformadora, para que as pessoas mudem de vida, botem em ação, né, comportamentos e atitudes que vão levar a sua vida para uma próxima fase. Eu acho que isso é um grande desafio para a maioria das pessoas. E o importante não é o que você fala, o importante é o que o outro entendeu que você quis dizer. Eu gosto de usar esse exemplo. Lá no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, tem um viaduto que eles chamam de viaduto dos Cabritos, e o nome do viaduto é Oscar Brito. Aí alguém falou muito rápido, viaduto Oscar Brito, e alguém entendeu o viaduto dos Cabritos. E aí o viaduto deixou de ser do Oscar Brito, o engenheiro, para ser de um quadrúpede chifrudo, porque alguém entendeu errado. A pessoa falou certo, mas o outro entendeu errado. Eu fui pregar num local lá no Rio chamado Ilha de Guaratiba. Cheguei lá, não era ilha. E eu sou muito curioso, comecei a perguntar por que o local era Ilha de Guaratiba, se não era ilha. E ninguém sabia responder. Até que eu encontrei um senhorzinho sentado, e ele me falou: "Ô, meu filho, isso é muito antigo. Há muitos anos atrás, isso aqui era uma fazenda, e pertencia a um homem só, chamado William. E o bairro era Guaratiba. Mas naquela época, esse nome era um nome muito esquisito, difícil de nós falar. William. Aí ficou Ilha de Guaratiba, lá no Ilha de Guaratiba, lá no Ilha. E o bairro, ao invés de virou Ilha de Guaratiba, porque alguém escutou errado. Você está rindo de quê? Isso acontece o tempo inteiro. Você fala um negócio, o outro entende outro. Quando ele fala o que ele entendeu, você descobre que não era nada disso, daquilo que você queria dizer, e a confusão está feita. Então nós precisamos corrigir, inspirar e motivar pessoas a mudarem, porque senão elas entram, ouvem e saem para viver a mesma confusão do dia a dia. Não pode. Você tem que aprender a falar, e tenha muito cuidado, porque essa questão de comunicação, ela vai muito do ambiente que a pessoa for treinada, onde ela vive. Tem palavra que no lugar significa para uma pessoa uma coisa, no outro lugar significa outra. Você pega, por exemplo, mandioca. O que é mandioca? Aipim para uns, macaxeira para outros.
A mesma coisa, língua portuguesa já tem disso, gente. Se comunicar é difícil, entende? Às vezes, esse dia eu fui num lugar aí, falei um troço, era palavrão. O cara falou: pastor, não pode falar isso aqui não. Eu falei: mas lá no Rio pode, mas aqui não pode. Eu falei: ó, gente, desculpa aí que eu falei um palavrão e repeti. O pastor: mas é verdade. Há um tempo atrás a mulher me procurou, o marido divorciou dela. Desculpa aqui, estou na igreja de amigos, vou falar uma palavra chula. Sabe o que a mulher fez? Mandou o marido ir à merda. Vai à merda. E divorciou dela. Ela falou: pastor, que babaquice. Eu falei: garota, a anterior já deu prejuízo, não fala essa que eu não sei o que vai causar nele. Você pensa, eu não consegui. Ele divorciou porque na cabeça dele era uma afronta, um assinte, um absurdo, um sacrilégio, um 11 de setembro, era alguma coisa altamente destrutiva. Para ela não era, e para ele era. Então você tem que descobrir que tipo de palavra você vai falar para essa pessoa, porque o que para você não é nada, para o outro pode ser coisa que ele nunca te perdoe pelo que você falou. Então meça as suas palavras. Dê uma olhada aí na sua comunicação, certo? Quando você ouve, você precisa entender se você ouve para reagir ou para responder. O que é reação? É aquilo que quando entra a informação, você fica doido. Fica doido, cega. Já fala tudo. O que é isso? É reação. Não ouça para reagir, ouça para responder. Deixa a informação entrar. Pega uma corda, amarra ela dentro de tu, fala: miserável. Que isso? Porque quando você responde, sai com filtro. Quando você não responde, você reage, sai sem filtro. Tem gente que não tem filtro nenhum. Fala sem pensar. Se você pensar, já pode dar trabalho. Se você não pensar, pode dar ruim. E muito. Certo? Você precisa saber que vocabulário, na hora da conversa, por exemplo, o mundo feminino é um mundo muito abstrato, um mundo muito criativo, um mundo assim sensorial, uma coisa assim. Mulher vê o que não está diante dos olhos, escuta o que não foi dito, entendeu? Sente o que não está no ambiente. Isso é mulher, e você arrumou uma para tu. E agora você vai conversar com ela. Por exemplo, no vocabulário masculino, a palavrinha nunca. O que é nunca? Para o homem, nunca é o que, gente? Nunca. Nunca é nunca, de nunca. Certo? Para a mulher, nunca. Não é nunca de nunca. Por exemplo, a mulher de um homem fala para ele assim: você nunca me leva para sair. Semana passada te levei na casa da sua mãe, mano. Ano passado nós fomos ali em Água de Lindóia. Porque para ele nunca é nunca de, e para ela nunca não é nunca, é tô afinzona de dar uma voltinha, poxa. Me leva para sair, poxa, estou sufocada. E ela fala nunca. Aí o cara fala: agora que eu não levo mesmo, porque ela não reconhece. Ainda faz pirraça, porque tem uns caras pirracentos, uns maridos que parecem Peter Pan. Terra do nunca, cassininho. É sério? Não quer crescer. Entendeu? O que é nada? Olha, outra coisa, nada. Língua portuguesa tem disso, gente, ó. Me ajude aí. Olha só como é que é. Nós somos salvos pela
graça. Mas a salvação não é de... Mas eu queria saber qual a sua. Amanhã o culto é na casa da nossa irmã. Queria dizer que hoje você está uma. Queria perguntar o que você está achando. De uma palavra só. Certo? Quando nós olhamos para isso, começamos a entender. O que é coisa? A palavra coisa é outra situação extraordinária da língua portuguesa. Ela não fala nada, mas explica tudo. Todo mundo entende sem saber o que foi dito. Se eu estivesse aqui falando e dissesse: rapaz, estou sentindo uma coisa estranha, você sabe que tem algo de errado. Se eu dissesse: gente, a coisa está feia, você sabe. Se eu dissesse: gente, eu preciso falar uma coisa contigo, e já virou até verbo. Eles estavam coisando. Então, entenda bem, a palavra nada, num vocabulário, por exemplo, feminino, é uma coisa. Por exemplo, seu marido chegou em casa e ele está fechadão, e aí a senhora pergunta para ele assim: o que foi? Ele fala nada. O que aconteceu com ele? Nada. Eu vou tomar um banho, comer alguma coisa, assistir a televisão, eu vou deitar. O que houve? Nada. Aí esse cara chega em casa, pensa que a mulher dele é homem, e ela pensa que ele é mulher. Aí olha só, ela está introvertida, fechada, aborrecida, chateada. Aí ele diz: nossa, o que houve? Aí ela diz o quê? O que ele pensa? Vou tomar um banho, vou comer alguma coisa, vou deitar e vou dormir. Porque na cabeça não aconteceu. Aí olha como é que essa mulher fica. Insensível. Será que ele não notou que eu não estou bem? Você falou nada. Nada para ele é nada, dona. Se a senhora quer que um homem entenda que o nada é alguma coisa, explique. Ele não é discípulo de Chico Xavier. Não vai rolar. O assunto é mais sério do que você possa imaginar. Gente, está assim de gente tendo problema com coisas extremamente simples. É ou não é? Então, entenda bem. Tem 6 coisas ou 6 elementos que compõem uma boa comunicação. Eu vou falar rapidinho para você guardar na sua mente. O primeiro elemento de uma comunicação é o emissor, o indivíduo que vai transmitir. Ele tem que saber o que vai falar e ele tem que saber como vai falar. Tem gente que você vai conversar, a pessoa não acrescenta nada no seu saber, ainda bota dúvida naquilo que você já sabia. E no final de tudo ainda pergunta: você entendeu? Aí você, para não ter uma explicação ruim de novo, perfeitamente. Então, um emissor, ok? Você tem que ser hábil. E por favor, conheça seu público. Com quem eu quero falar? Por quê? Porque você vai precisar usar o código que o receptor vai ter que entender. Primeiro você tem o emissor, quem fala? O marido. Depois você tem o receptor, aquele que vai receber, né, a mensagem, a esposa. Depois você tem a mensagem, o conteúdo. E aí a pergunta é: quando o conteúdo for agradável, bom e interessante, a linha de comunicação pode ser mais tranquila. Por quê? Porque vai haver um nível mais fácil de aceitação, mais agradável. Por exemplo, vamos sentar para resolver para onde nós vamos viajar no final do ano. Normalmente essa é uma conversa mais fácil. Para onde nós vamos? Vamos para lá, vamos para a praia, vamos para o campo. Vamos quantos dias? Vamos sentar aqui, gente, porque a partir de hoje nós vamos ter que tirar 3 mil reais do nosso orçamento. Sangue de Jesus tem poder. Senta, tirar na onde? Vai ficar sem quê? O quê?
Como é que vai ser? Olha aí, gente, tirar de onde, hein? Tirar por quê? Nossa, a crise chegou aí, a culpa é do fulano. Quando o assunto é positivo, né, as coisas ficam mais fáceis. A mensagem, que tipo de mensagem é que eu estou querendo transmitir? É para o meu filho, né? É uma mensagem boa, agradável, ela é fácil, né, de ser assimilada, ela é interessante ou não? Tudo isso tem que ser avaliado na hora de se conversar. Qual é o código? É muito importante você entender isso. O código da pessoa. Não sei se vocês já leram Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Para você descobrir qual é o código da pessoa. Entendeu? Pastor, o que é isso? Por exemplo, Opa Box. Já viu a propaganda do Opa Box? Aquele celular que tem um número grandão, uma vitrola. Você já viu a propaganda disso? Sim ou não? Aquilo é um negócio extraordinário, gente. Eu detesto, mas é bom. Por quê? Porque aquilo é uma propaganda veiculada para gente da terceira idade. Então ele está numa linguagem, num código deles. A música é daquela época, a roupa é daquela época. Entendeu? Está remetendo o indivíduo hoje, na época do som, de forma extraordinária, a escutar de novo o vinil. Eu fico encantado com aquilo. Eles têm vendido barbaridade. Por quê? Porque estão utilizando a comunicação focada naquele grupo de pessoas. Estão tendo êxito. É muito importante. Se eu tivesse aqui falando, tivesse um surdo, provavelmente tinha alguém aqui usando o código dos sinais. Se eu vou falar com uma criança, eu vou usar um código infantil. Então eu quero te dizer uma coisa: sua mulher tem um código. Qual, pastor? Estou lutando para descobrir da minha. Eu tenho um código de comunicação particular. Tem coisas que são universais. Homens, mulheres. Mas tem coisa que sou eu. Por exemplo, eu sou um cara pegajoso. Minha mulher é mais distante. Eu sou aquele cara, a gente brinca nós dois, que nós somos aquele gatinho e o gambá. Lembra do desenho? O Mongerry e o Munamur? Eu gosto do Mongerry. E minha mulher é outro jeito. Isso é maravilhoso, porque minha esposa não me trouxe o que me sobra, ela me trouxe o que me falta. Porque isso é maravilhoso da vida. A vida vai trazer para perto de você pessoas que são fortes em áreas que você é fraca. Isso é a beleza da vida. Eu tenho 2 filhos, o código do meu mais velho sempre foi o desafio. E se eu quisesse que ele fizesse alguma coisa, eu falava assim: filho, deixa. Não, pode deixar. Fala, pai, o que é? Não, deixa. Eu ia pedir você um negócio, mas não vou pedir não. Eu acho que você não consegue fazer não. Eu consigo, pai, pode falar. Falei: será que você consegue mesmo? Eu consigo, pai, eu faço. Eu falava, ele ia lá, fazia tudinho, porque ele gosta do desafio. Meu mais novo, se eu falar para ele assim: filho, ele fala: oi, pai. Eu falo: deixa. Ele fala: falou. Ela sabe, não é assim? Porque o meu filho mais novo não é motivado com esse código. Eu tenho que chamar meu filho mais novo e falar assim: filhão, tem um negócio ali, e só você para fazer. Seu irmão não vai fazer porque não sabe. Tem que ser você, o cara. Estou cansado. Acabou de acordar. O que foi? Sonhou que estava trabalhando? Então, se você tentar usar o mesmo código para todos os filhos, não vai funcionar, entendeu? Você tem que descobrir
Qual é o código que leva sua mulher para a cama? 32081452. Isso. Entendeu? Você tem que descobrir o código que libera o cartão de crédito. Faz parte da comunicação. Entendeu? Nós temos o emissor, nós temos, né, o receptor, a mensagem, o código e o contexto. O quinto é o contexto. Qual é o contexto? Qual é o ambiente? Será que é a hora? Será que é o momento? Tem coisa, gente, que não dá para resolver naquele momento. O contexto é ruim. Tem coisa que você tem que falar assim: vamos dormir? Vamos dormir. Mas agora eu não durmo mais. Tem sempre os que brigam e perdem o sono, certo? Eu brigo, dá um sono em mim, certo? Aí eu vou, vamos lá, vamos, como é que nós vamos fazer? Vamos resolver isso agora? Não, agora não. Por quê? Porque não dá, eu estou nervoso. Quando você está nervoso, você respira menos, seu cérebro recebe menos oxigênio, começa a não ter coordenação, irmão, entre o que tu pensa e o que tu fala. Tu fala tanta coisa que não quer, que não deve. Às vezes eu vou aconselhar casal, a mulher começa a ficar nervosa. Esse dia aconteceu isso. Ela foi ficando nervosa, o tom de voz foi aumentando, as pupilas dilatando, a boca começou a espumar. Falei, rapaz, esse troço vai dar ruim. E ela começou a falar, e ela não notou, ela começou a falar coisas da intimidade dele que não convinha que eu soubesse. Aí eu vi a foice da morte brotar no olho dele, e ele foi ficando nervoso. Menina, a hora que ela parou, mas ele falou tanta coisa dela. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei com medo de ele mandar matar eu depois do gabinete, que eu sabia de muita coisa que não devia. Porque gente nervosa fala o que não deve. A senhora fica nervosa. Aí seu marido fala para a senhora assim: fala baixo. Fala baixo. E a senhora fala o quê? Eu não estou gritando, porque a hora que eu ficar nervosa, você vai ver, você não me conhece. Ele fala, eu vou matar ela aqui agora. Ela está gritando, sim ou não? Sim ou não? Mas ela sabe que está gritando? Não, porque ela ficou nervosa. Não há mais coordenação entre o que ela pensa e o que ela fala. O senhor também fica nervoso e fala, você está gorda, você é isso, você não sei o que, você gasta demais, você está velha, isso, aquilo. Aí acaba a discussão, ela começa a chorar. Entendeu? Porque mais vezes a mulher nem chora durante a discussão, mas depois que acaba, aí as emoções, e ela fica, eu queria saber por que você falou aquilo comigo. Ele olha para a senhora com a cara mais lavada do mundo e olha assim, ó. Rapaz, eu não falei isso, você está ficando louca. Ele falou sim ou não? E sabe por que ele está fazendo isso? Porque é um covarde, dissimulado. Sim ou não? Ah, tá vendo? Na vez dele ele é isso. Na vez que a senhora gritou, aí não era nada. Ficou nervoso? Cala essa boca. Tem coisa, na hora da briga, pega o Gil para a mão e fala, vamos orar. Quero orar. Vamos. Deixa o Satanás entrar aqui não. Ele já está aqui em casa. Segura na mão aqui, vamos embora na oração. Aí quem está mais calmo ora, né? E o outro fica. E às vezes quando amanhece, a própria noite de sono já resolveu o problema. Ô meu amor, bom dia. Aí você olha para a mulher. Bom dia, agora de manhã, sei lá. Nossa, vou voltar para o joelho, Senhor, muito obrigado pelo milagre. Por isso que a tua palavra diz que o Senhor trabalha enquanto a gente dorme.
Tem coisa que não vai dar para resolver, meu irmão. Tem coisa que não dá. E o que não dá para resolver, dobra o joelho e deixa o Eterno entrar com providência a seu respeito. É assim que funciona. Não é o diálogo que vai, sabe? Aprenda a lidar com isso. Eu vejo muitas pessoas. Outra coisa, descubra o que aconteceu de fato. Eu gosto dessa história de que o cara marcou um encontro amoroso com a esposa. No dia seguinte falou para ela: amor, 8 horas da noite amanhã eu vou chegar, dá um Rivotril para essas crianças, pega aí, escolhe aí sériezinha para a gente assistir, 3 de 30 minutos, faz uma saladinha, bota uma roupa de combate, que depois nós vamos para o cerol. A mulher toda animadinha fala: vamos. Dia seguinte, 8 horas, o cara não aparece. Ela com tudo pronto, já arrumadinho. Ela liga para o cara, o telefone chama, ninguém atende. 8h30, o cara ainda não chegou. Ela liga de novo, agora já deu fora de área. 9 horas, o cara não chegou. 10 horas, o infeliz não chegou. Agora nem o diabo vai lá, porque se ele for, ela entra nele. Não é nem ele que entra nela, que ela já está com... E com toda razão, sim ou não? Sim. Claro! O cara fez isso, um absurdo. 11 horas da noite, ele ainda não chegou, comida fria. E ela está doida, com a faca aqui, aguardando ele chegar, e lá vem ele. Ela fala... Senhor, não precisa nem de força, só pontaria. E ela fala: eu vou matar ele. Ela tem razão, sim ou não? Sim. Ela tem ou não? Sim. Claro que tem. Ela só precisa descobrir o que aconteceu para não ser injusta. Então ela agarra a faca, segura, espera ele chegar, reúne o resto das forças que sobrou para o interrogatório. O que aconteceu? É só isso que eu quero saber. Entendeu? Não quero mais nada. Falou. Aí ele diz: amor, peguei o ônibus às 18 horas. 18h15, querida. 3 assaltantes anunciaram um assalto. Levaram meu celular. Aí ela... Por isso que não atendeu, né, gente? As coisas já estão esclarecendo. Nossa. Aí, amor, roubou todo mundo. O ônibus foi para a delegacia. O ônibus estava lotado. Eu fui um dos últimos a fazer o boletim de ocorrência. O detetive ainda achou que eu fazia parte da quadrilha. Quase fui preso. E uma alma caridosa me deu o dinheiro para me vir. Cheguei essa hora. O que essa mulher está pensando agora? Nossa, amor, estava tão preocupada com você. Anda tudo tão violento, meu Deus. Graças a Deus que não aconteceu nada. Estava quase indo atrás de você. Porque, gente, às vezes, se gastarmos um pouco de tempo para saber o que está acontecendo com o filho, para saber o que está acontecendo com o pai. Há uns anos atrás, eu fui procurado por uma moça que ela achou que o marido estava traindo ela. Ele estava evasivo, ele estava calado, triste, chegando em casa em horários diferentes. E aí então, ela resolveu segui-lo e encontrou ele numa praça sentado. Sentou do lado dele, e quando ela sentou, ele começou a chorar. E aí ela disse para ele: me fala a verdade, o que está acontecendo? Ele disse: tem 3 meses que eu perdi o emprego,
e eu não tive coragem de te contar. Isso estava acabando comigo. Eu resolvi continuar saindo no mesmo horário. Olha só, às vezes, se você não é capaz de falar, quantos homens hoje enfrentam problemas de impotência, ejaculação precoce, seja isso estimulado, quer por um problema de pressão, um diabetes, ou qualquer outra coisa, mas não tem coragem de dizer para a esposa que está enfrentando problema nessa área, então ele evita o ato sexual, a cama. E o que a sua mulher vai pensar? Como ela vai se sentir rejeitada? Se você não esclarece, você dá margem. Mulheres que têm se afastado do marido, por quê? Porque muitas vezes tem um problema hormonal, porque está enfrentando alguma coisa, mas não tem coragem de sentar e dizer o que está acontecendo. Ah, não sabe? Então diz que tem um problema, procura um médico, porque o marido ou a esposa vai entender perfeitamente se você estiver em tratamento. Mas não, as pessoas têm vergonha, sabe? Queria lembrar vocês que quando Deus cria homem e mulher, eles estavam nus, e a nudez não era física simplesmente, não era nada disso, era uma nudez emocional. Você sabe por que o homem se veste logo depois que peca? A mensagem bíblica não é que o homem tinha vergonha de seu órgão genital perante Deus. É lógico que não, foi Deus que o criou. Aquela roupa que ele veste determina uma intimidade que foi quebrada. Nossos filhos hoje buscam por uma intimidade de comunicação. Muitas vezes nós não temos tempo para conversar com os nossos pais, que já estão idosos, com o nosso cônjuge. Conversamos mais com pessoas que estão longe. Utilizamos hoje os canais de comunicação, que é o sexto aqui, depois do contexto, ou seja, o ambiente, é o canal. Hoje tem gente conversando com a esposa por WhatsApp, mandando beijo. Beijo. Não tem problema, filho, mas quando chegar em casa, pega o celular aí, apaga esse beijo aí e tome. Você está rindo, mas é sério, sabe? Utilizando canais de informações que não deve fazer parte do nosso convívio, do convívio do casal. Nós estamos muito atrapalhados no que diz respeito a isso. Gente, nós precisamos melhorar a nossa comunicação, e para isso, deixa eu fazer rapidinho, você vai ter que aprender a lidar com os ruídos. Ruído é aquilo que não faz parte da mensagem, mas que entra nela enquanto o outro está dizendo. Você já falou alguma coisa que o outro disse? O quê? Você está falando isso? Não estou falando nada disso não. Então o que você falou? Pronto, aí um ruído. Aqui parece que entra na mensagem para atrapalhar. Aí seu filho não te entende, você não entende ele, você não entende sua esposa, e não fique preocupado se está dando confusão no seu diálogo, não. Esse não é o pior momento. O pior momento de uma família é quando o silêncio impera. Enquanto você está tentando discutir, significa que você ainda está buscando uma solução, e por pior que seja a situação, você ainda está procurando. O problema é quando um diz assim: quer saber de uma coisa? Sobre esse assunto a gente não conversa mais. E aí a minha pergunta: não conversa por quê? Porque resolveu? Não conversa porque não tem como resolver. Outra coisa: ah, pastor, nossa comunicação é muito boa. Beleza, a minha pergunta é: qual a pauta dela? Porque tem gente que conversa muito bem sobre os outros, sobre a igreja, sobre a empresa, sobre os negócios, sobre os filhos, sobre tudo, mas nunca conversa sobre os dois.
são os desafios que nós temos enfrentado hoje no nosso casamento. Aí o que as pessoas falam, é incompatibilidade de gênero. Não, querido, não tem desse negócio não. Diferente nós sempre vamos ser, mas precisamos observar umas coisinhas aqui, que se entendermos, também pode nos ajudar bastante, certo? Uma boa parte da nossa comunicação é verbal, ou seja, é aquilo que eu falo. Mas tem uma coisa muito importante: nunca fale com ironia. Você conhece alguém que é irônico? Conhece? Pois é, ninguém gosta de conversar com irônico. Amor, mamãe está vindo aqui. Criançada, vovó está vindo. Olha que bênção. Pega os frascos de soro antiofídico. Tem gente que é mestre, certo? Outros no ápice da discussão. Isso normalmente acontece à noite em casa. À noite e em casa. No ápice da discussão, um vira para o outro. Normalmente é a mulher que faz isso. Ela olha para o marido e diz assim: você está certo. Não. Você está certo. Errado aqui sempre sou eu. Quando fala isso contigo, dá uma mistura assim de Jason, Fred Krueger e o maníaco do parque, vontade de matar. Pois é, ironia não é um bom negócio para diálogo, ok? Deixe de ser irônico. Outra coisa, né? A comunicação pode ser verbal, mas também pode ser não verbal. É aquela de postura, de expressão, sabe? Já pediu alguma coisa a alguém da sua casa, da sua família, que ele não diz não, mas age como se não quisesse, com aquela cara de: pega isso aí para mim, já vou. O que você fala? Não precisa pegar mais, eu tenho mão. Eu vou lá e pego, certo? Cuidado com essas expressões, certo? Nós temos aquela comunicação simultânea que é extremamente problemática, onde todo mundo está falando ao mesmo e ninguém se entende. Nós temos aquela comunicação que vamos fazer com pessoas passivas, que praticamente não fala. É difícil viver com gente que não fala. Você não sabe o que a pessoa está pensando? Sempre quietinha, com a vozinha mansa, que tem gente que irrita. Olha como é que fala, ó. Me sobe o sangue. Porque tem gente desse jeito, gente. Tem o lerdo, o pacato. Lembra? Pacato, gato guerreiro, lembra? He-Man? Tem aquelas pessoas que você fala assim: vamos. Que você olha para o lado, cadê ela? Já foi. Cadê você? Eu estou aqui, ó. Você não falou que era para vir? Foi na minha frente. Já tem aquele que você fala: vão. Tem alguma coisa de errado? Não, para mim é o equilíbrio. O lerdo andando do lado do proativo diz para o proativo: ó, queridão, vai devagar que tu morre. E o proativo diz para o lerdo: querido, tu vai morrer aí. Mas só que nós não temos um entendimento disso. Esse é o grande problema da maioria de nós. E sabe o que é isso? Estamos sofrendo. Aí vão divorciar. Para quê? Sabe o que é mais engraçado do divórcio para mim? É que, olha só, o cara que foi atropelado quer ser atropelado de novo. O cara que infartou quer infartar de novo. E o cara que casou quer casar de novo. Depois do divórcio. Vai atravessar a rua com alguém que foi atropelado, para você ver. Que agonia. Aqui não, lá no semáforo. Vão atravessar? Espera fechar. Mas não vê ninguém, carro surge do nada. Fechou, vão atravessar? Espera parar, porque isso atravessa aí. Ó, irmão, vai embora, não vou andar mais contigo não, sai fora. Vai comer com quem infartou. Outra agonia.
Vai comer essa picanha? Vai tomar essa Coca-Cola? Esse copo tem 3 colheres de açúcar. Ô maluco, eu vim comer. Isso aqui está parecendo terrorismo. E aí a pessoa que divorciou quer casar de novo, sem corrigir nada. Por quê? Porque o outro que estava errado. Por isso eu vou falar uma coisa para você. Regrinha básica: evite casar com viúvo, porque normalmente é o bom que morre primeiro e o ruim fica. Deus está dando oportunidade para o ruim melhorar. É lógico que eu estou brincando. O que eu quero que você entenda é: escute, você veio aqui, olha só, se você veio para me ouvir, você sabe de uma coisa: eu achei aquilo que todo ser humano emocionalmente saudável quer. Sabe o que é? Felicidade. As pessoas me ouvem só porque eu sou. Pensa num cara feliz. Sou eu. Pastor, mas o senhor é doido? Eu acho que sou. Porque se você for feliz, você quebra o sistema. O sistema tenta te convencer que você não pode ser feliz. Você é feliz com o smartphone até sair o outro, porque quando sai o outro, você não pode ser feliz com esse que você está, que senão você quebra os negócios. Quando você fala para alguém que você, eu sou feliz. Feliz, mentiroso. As pessoas gostam de me ouvir, sabe por quê? Porque eu faço graça das desgraça. Essa mulher vive comigo, sabe? O desafio que é viver comigo, ela é maneira de lidar. O vilão lá em casa sou eu, entendeu? Mas eu sou feliz. Esse dia o cara falou comigo, já falei isso aqui diversas vezes, postou na minha rede que eu era o anticristo. Pregando desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. Aí eu fui lá e falei: não, rapaz, sou não, mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou, eu não quis mais conversar comigo não. Então aprenda uma coisa, você veio a esse mundo para se divertir. Pastor, com essa mulher, meu filho, foi o que deu para arrumar. Com esse homem, pastor, pois é, querido, se arrumou um homem, já dá. Mão pro alto. Se a senhora arrumou um homem, se a senhora tem um homem que quer pegar a senhora todo dia, não larga. Não tem mais não. Os caras estão jogando videogame, maluco. A mulher querendo que ele mexa no joystick e o cara tá lá, ó. Vai brincar com seus filhos, tira um tempinho, vai sorrir, vai sair, brinca, implica com ela, belisca, passa pertinho dela em casa. Lógico que perto dos outros não, fala: e aí, maluco, vou quebrar você no meio. Aí ela olha para você e vai dizer o quê? Não quebra nem na beiradinha, maluco, tu tá fraco. Sabe? Você veio a esse mundo para ser feliz. Não perca a oportunidade. Para com essas coisas ranzinza, sabe? Odeio. Poxa, nada. Pega esse marido seu, beija ele, abraça, ministra sobre ele. Pega essa mulher sua, pega esses filhos seus, bota a mão na cabeça desde quando estiver dormindo. Senhor, toma aqui minha filha, olha que maravilha que o Senhor me deu. Está meio atrapalhada na vida, mas vai consertar em nome de Jesus. Vai lá naquele garoto seu, bota a mão na cabeça, fala: Senhor, isso aqui é um Albert Einstein. Menino é tão inteligente que parece até burro. Vai lá dar um abraço na sua sogra, na sua nora, nas pessoas desafiadoras. Aprenda a viver, sabe por quê? Você está morrendo, filho. Para de palhaçada. Não quero lidar com ninguém, sabe? Esse dia eu estava num culto, o garoto do meu lado começou a orar para Jesus voltar. Volta Jesus, o Senhor volta logo para buscar a sua igreja. Eu parei de orar. Fui obrigado a falar com Deus. Eu falei: Senhor, menina, que bom, querendo ir, ó. Leva ele, se precisa voltar agora não. Se eu preciso voltar agora não, ainda tem tanta gente para aceitar. Mas ele está querendo ir, leva, é ou não é?
Entende? Então eu queria, isso, já é quase 11 horas. Vocês têm sono aqui, não? Sai fora, rapaz, vou dormir. Vai se divertir, pega essa mulher sua, esse filho seu, essa vida sua. Para de palhaçada. Você é servo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você está entendendo? Você está aí cheio de saúde. E se não está, está doente, mas está vivo. Mas estou vindo esse culto aqui, mas eu estou com câncer, estou morrendo. Converse com câncer. Fale, câncer, escute só. Pensa comigo. O senhor morreu, o que acontece contigo? Você morre, bobo. Entendeu? Então vamos fazer o seguinte. O médico falou que eu fiz um exame aqui agora e que você está aí há mais ou menos uns 15 anos. Eu nem sabia, não sentia nada. Estava com dorzinha de cabeça, cheguei lá, apareceu você. Então vamos fazer o seguinte. Vamos renovar o contrato. Mais 15. Porque tem gente que vive 10, 15 anos com a doença e descobre, morre com 30, 60 dias por causa do emocional. Não deixa isso acontecer com você não. Você não merece isso. Você merece viver um milagre. Você está entendendo? Você não merece divorciar. Você merece viver um milagre. Entendeu? Você merece isso. Por quê? Porque Deus achou que você merece. Pastor, mas eu não acho. Deus acha, você não acha? Deixa eu ver aqui, quem é que eu vou ficar a favor? Nossa, que dúvida. Deus acha e ele não acha. Nossa, Senhor. Olha para a vida de outro jeito. Pega hoje na mão da sua esposa quando sair daqui e fala aí, mulher, é para sempre. Ou na alça, ou no caixão, mas nós vamos até o fim. Eu quero ir. Muito choro, mas na alça. Tá rindo de quê, irmão? Tu quer ir no caixão? Aqui, ó, que tu quer ir. Se você levar metade do riso que você deu aqui para casa, eu já estou tão feliz. Quando o seu marido te fizer raiva, ri. Lembrei do pastor Cláudio, só Jesus, oh meu Deus do céu. Entendeu? Vai embora. Vem cá, mulher, vem aqui comigo, eu quero orar com você aqui em cima. Isso. Falei tanto de você que eu tenho que fazer uma oração aqui agora para a gente não sair daqui brigando, né? Ela é minha companheira. Janeiro do ano que vem nós vamos fazer 30 anos juntos. Não é fácil, nós já tivemos muitas adversidades, mas podemos dizer para você, até aqui nos ajudou o Senhor, certo? Nós não somos perfeitos e nem queremos vender a imagem de perfeição, mas nós descobrimos que é possível, que ela é forte em áreas que eu sou fraco, né? Eu sou forte em áreas que ela é fraca, e nós vamos aí 30 anos caminhando junto, vamos até o final na alça ou no caixão. Ela vai na alça e eu no caixão. Fique de pé agora. Eu quero pedir a você, querida, que ore por esse povo, abençoando. Feche seus olhos. Se você está com sua esposa, segure na mão da sua adversária. Isso, ela vai viver com você até que a morte o separe. Vamos orar? Boa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esses momentos que passamos aqui. Quero te pedir, ó Deus, que tu venha velar pela vida do teu povo. Eis aí o teu povo que recebeu tantas informações e que eles possam colocar em prática, porque o mais importante não é aquilo que a gente ouve, mas é aquilo que a gente decide fazer com o que ouvimos. Então que saiam daqui homens e mulheres valentes que vão decidir, tomar uma decisão, e não para segunda-feira, mas para hoje, para agora, para mudança de vida, mudar, Senhor, toda a estrutura talvez que já vem de anos e anos, mas nós sabemos que contigo nós podemos, nós sabemos que tu
pode todas as coisas em nossa vida, porque nada é impossível para Ti. Então toma nossas vidas em Tuas mãos, nos dê uma noite abençoada, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, peraí, fique de frente para sua esposa. Presa e predador. Olha no olho dela assim, oi no olho assim, ó. Você que está avulso, fica quieto. Diga para ela assim: eu te amo e eu vou viver com você para sempre. E hoje à noite eu ainda vou pegar você. Agora fala para seu marido assim: eu também te amo. E você deu sorte. Porque hoje eu estou facinha. Fala. Dá um beijinho. Você pode aplaudir o Senhor, que Deus abençoe. Glória a Deus.